Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e hoje eu vou fazer mais um capítulo da catequese online. O tema será o corpo místico de Cristo. O que seria o mistério do corpo místico de Cristo? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, São Paulo nos diz o seguinte: Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Sendo assim, o corpo místico de Cristo é a Santa Igreja. Porém, o conceito de igreja usado por São Paulo nesta leitura não é o que normalmente nós utilizamos. Ele não se refere à igreja como simplesmente uma denominação religiosa, mas na igreja no sentido de ser uma entidade. Isso ocorre pelo poder do Espírito Santo que existe sobre ela. Ao sermos batizados, nós temos as nossas almas transfiguradas pelo Espírito Santo e nos tornamos verdadeiros templos vivos do Espírito Santo. E como o Espírito Santo é Deus e é onipresente, ele habita em cada um de nós, nos unindo uns com os outros em comunhão, mas não uma simples comunhão. Uma comunhão semelhante ao que existe entre os membros da Santíssima Trindade. Uma comunhão única e sobrenatural, que nos une como se fôssemos um único ser. Como se todos nós fizéssemos parte de um único e verdadeiro corpo. Ou seja, um corpo místico e invisível, que tem o próprio Jesus Cristo como sendo a cabeça. E o que significa ter Cristo como cabeça da igreja? Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo é o mediador de Cristo. Da mesma forma que Jesus Cristo é o mediador entre Deus Pai e a humanidade, o Espírito Santo é o mediador entre a humanidade e Jesus Cristo. Assim, tudo que o Espírito Santo faz é a partir da vontade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque Jesus é o centro da nossa fé. Tudo o que fazemos é por Ele, com Ele e também para Ele. Em terceiro lugar, ao nos tornarmos membros da Igreja de Cristo, nós herdamos dele a missão transmitida a Cristo por Deus Pai, que é trazer a verdade do Evangelho a este mundo e levar a salvação a toda a humanidade. Assim, a Santa Igreja se torna a mediadora entre o plano de salvação de Deus Pai e o resto da humanidade, aqueles que ainda precisam se converter para alcançar esta salvação. Assumimos a herança de Jesus Cristo. Porém, por conta disso surge uma pequena dúvida. Em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5, São Paulo diz que o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por conta dessa leitura, algumas pessoas rejeitam a mediação da Santa Igreja, dizendo que esse é um papel exclusivo de Cristo. E se a Igreja fosse uma mediadora, existiria uma contradição com esta leitura. Porém, como a Igreja é o verdadeiro corpo místico de Cristo, e todos os membros da Igreja pertencem de forma sobrenatural a este único corpo, isso significa que a Igreja e os membros em si não são separados, mas são uma entidade única. A Igreja é verdadeiramente o próprio Cristo. Dessa forma, não existe contradição com as leituras do Paulo. Como a Igreja é Cristo, ela é mediadora de Deus Pai, porque o próprio Cristo é o mediador de Deus Pai.
Quando a igreja age, ela não age por si própria. Ela age como sendo Cristo. Quando ela não fala por si própria, mas fala como sendo Cristo. A igreja é Cristo. E então, ela é verdadeiramente mediadora de Deus Pai. Muito obrigado a todos. Que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento. E que Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.